Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem fala é Renan Cassioli, sou repórter de esportes do Estadão. Estou aqui do lado do meu companheiro Gonçalo Júnior. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui nessa edição especial para falar um pouco sobre a estreia do São Paulo na Copa Libertadores. São Paulo joga logo mais nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, contra o Talleres da Argentina, jogo que será realizado lá em Córdoba. E Gonçalo, o que esperar dessa estreia do São Paulo, do time do André Jardine, que ainda parece não ter pego o embalo na temporada? Ainda não pegou embalo, já encara essa decisão. Primeiro jogo na Argentina, segundo na semana que vem no Morumbi. São Paulo define. É um jogo importante para as pretensões do time em toda a temporada. O São Paulo aposta, deposita muitas fichas numa continuidade na Libertadores e, como você mencionou, o time do São Paulo ainda não está pronto. Se a gente olhar a equipe do São Paulo de hoje, do André Jardine, tem algumas deficiências, alguns defeitos que acabaram causando a demissão do Aguirre no final do ano passado. A equipe tem algumas dificuldades na criação de jogadas, não é um time criativo, e por causa disso acaba cruzando muitas bolas na área, aposta muito no jogo aéreo. Só para até lembrar, nessa questão do jogo aéreo, na partida contra o Guarani, pelo Paulistão, São Paulo tentou 61 cruzamentos na área, acertou 18. Acertou 18, é muita coisa, é um time que só cruza a bola na área praticamente. E, além disso, a transição da defesa para o ataque, a passagem da bola desde os zagueiros até chegar no atacante é muito lento. O São Paulo toca muito lateralmente, sem objetividade, e essa é uma falha que também já acontecia no final do ano passado. Então, nesse período, embora curto, nesse período do Jardine, o time não evoluiu muito taticamente. Acho que por causa disso acaba dependendo muito de peças individuais, né? Muito se fala da importância do Hernanes no jogo de hoje. Acho que o Hernanes vai ser fundamental não só na partida de hoje, como para toda a temporada do São Paulo. A única preocupação que eu tenho, Gonça, com a provável formação do São Paulo é que a gente recapitula para o torcedor qual que vai ser o provável time de logo mais. O São Paulo deve jogar com Thiago Volpi no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo na linha defensiva. E aí o meio-campo que vem a minha preocupação. O Jardine, até por conta de desfalques, ele não tem o Lisieiro à disposição, por exemplo, ele deve jogar com Hudson e Jusilei de volantes, Hernanes e Nenê um meio campo ali mais robusto do que vinha sendo, isso porque ele deve abrir mão de um atacante e aí joga na frente só com o Everton e com o Pablo. Lembrando que o Jardine vinha de uma tradição já da última temporada de utilizar um esquema com 3 homens de frente, e a tendência é que ele abra a mão de um homem que no caso vai ser o Elinho, que ainda é um garoto, e acho que por isso pesa a questão da experiência. Deve abrir mão do Elinho para apostar no Nenê. E aí o que me preocupa é que essa tua observação sobre a lentidão na transição da defesa para o ataque, isso tende a ser acentuado. Porque se a gente for pensar em Hudson, Jusilei, Nenê e Hernanes, são 4 atletas com características de posse de bola. Sim. Não são atletas com característica de mobilidade, de fazer o jogo fluir, de fazer a bola rolar. Retém muito a bola, isso pode ser um grande complicador na partida. Por outro lado, São Paulo vai enfrentar o Talleres fora de casa, num estádio com capacidade para 40 mil pessoas, então vai estar cheio, é praticamente um caldeirão. Então também não é jogo de correria, não é jogo para ir para tudo ou nada. São Paulo precisa ser hoje muito mais cerebral e cirúrgico do que jogar no ímpeto, do que jogar no impulso de um garoto como o Elinho, por exemplo. Então, de repente, essa escalação do Jardine, se for confirmada, pode ser uma boa para a característica desse jogo em si. E embora o Talleres não seja um time aí do primeiro escalão do futebol argentino, né, não tem a tradição de Boca e River, por exemplo, não tem a quantidade de títulos do Independiente, mas como você disse, um time que vai apostar muito nessa primeira partida, pelo fato de jogar em casa, num estádio lotado, e você tem informações interessantes também sobre tem 3 jogadores que podem ser considerados os pilares do time. Né? Gonçalo, na terça-feira eu tive a oportunidade de conversar com um jornalista de Córdoba, o Dario Pedretti. Ele trabalha numa rádio local e acompanha o Talleres nas competições. Ele me elencou 3 peças com as quais o São Paulo tem que tomar cuidado.
Primeiro é o atacante Dairo Moreno, um jogador que o São Paulino infelizmente conhece bem, porque fazia parte do elenco do Once Caldas de 2004, que foi campeão da Libertadores e eliminou o São Paulo na semifinal. Triste memória do São Paulino. O Dairo Moreno foi contratado para essa temporada e começou fazendo gols importantes. No meio-campo, o Guinha Azul, e esse sim, um velho conhecido dos brasileiros de uma forma geral, mas em especial dos torcedores do Internacional. O Guinha Azul teve uma passagem marcante, conquistou muitos títulos por lá. E no gol tem um jovem promissor aí até para a seleção argentina, o goleiro Guido Herrera, de 26 anos, também tem se destacado. Então são 3 peças aí com as quais o São Paulo precisa se preocupar logo mais. É isso, nós falamos aqui dessa decisão que o São Paulo encara já no mês de fevereiro, fase pré-Libertadores. São Paulo enfrenta nessa quarta-feira o Talleres da Argentina e na semana que vem faz o jogo de volta no Morumbi. Você dizia que era a volta do Morumbi? É a reinauguração do Morumbi. O Morumbi vem passando por reformas, né, estruturais e algumas adequações, até já pensando na Copa América do meio do ano. E dia 13 deve marcar então a reabertura da Casa São Paulina. E só para reforçar que desse confronto entre São Paulo e Talleres sai o oponente que vai enfrentar ou Palestino do Chile ou Independiente Medellín da Colômbia. Aí sim, o último funil da pré-Libertadores. O sobrevivente dessa longa jornada entra no grupo A da competição, que já tem River Plate, atual campeão, Inter de Porto Alegre e Alianza Lima do Peru. É isso. Amigos, uma boa tarde a todos, agradecemos a atenção de vocês e voltaremos aí no próximo programa para falar dessa decisão que o São Paulo encara já na pré-Libertadores. É isso, um abraço para todos, até a próxima. Até mais.